bom dia! Nosso conteúdo de hoje é sobre a ocupação das terras brasileiras. Nós já vimos em aulas anteriores, aí aprendemos um pouco sobre isso, que o Brasil, por volta de 1700, no século XVIII, ele não tinha essa divisão territorial que tem hoje. Abra o livro de vocês, na página 15, tá certo? E vamos aprender sobre justamente isso, a formação do território brasileiro, a ocupação do território brasileiro. Vamos lembrar um pouquinho a aula de história. Quando o Brasil foi descoberto, alguns anos depois vieram os bandeirantes, que entraram pelas florestas, foram fazer a medição das terras, o Brasil foi dividido em capitanias. Foi aí que começou a divisão e a ocupação das terras brasileiras. Me acompanhe na leitura aqui no segundo parágrafo. Antes da chegada dos colonizadores, a paisagem que hoje é o Brasil é dominada por uma natureza totalmente transformada. Ou vocês pensam que hoje a natureza que existe hoje é igual à de quando o Brasil foi descoberto? De forma alguma, minha gente, de forma alguma, foi totalmente modificada pelo homem. E também não havia tanta gente morando no Brasil, não. Lembrem-se que na aula de história que vocês tiveram com outros professores, a esquadra do rei de Portugal veio com apenas 15 mil pessoas. E hoje o Brasil tem mais de 209 milhões de pessoas. Veja o quantitativo de pessoas que tem hoje habitando no Brasil. Todo esse processo foi marcado por conflitos e intensas disputas de poder. E hoje nós vemos até hoje, né, essas disputas de poder que perduraram até os dias de hoje, envolvendo o quê? Questões agrárias, envolvendo questões políticas. A gente vê muito bem hoje a briga que é lá na Amazônia. Os grandes fazendeiros derrubando as árvores para plantar capim para criar gado. Ou seja, são conflitos políticos, onde há muita morte, muita coisa envolvida. Virem a página. As primeiras divisões territoriais. No texto aqui abaixo, vamos ler. Diz que o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias. 15 capitanias. Estão vendo que o Brasil foi dividido. E hoje, essas capitanias são chamadas de estados, né? E aumentaram em muito a quantidade, certo? Então aqui no livro vocês podem ver as capitanias, ó, do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Barra de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, Rio de Janeiro, Santo Amaro e São Vicente. Eram as 15 capitanias que existiam naquela época. E era muito importante que essa divisão do território brasileiro, para que desenhassem um mapa do Brasil, mapa esse que hoje nós temos, certo? Atividades econômicas na formação do território brasileiro. Até a independência do Brasil em 1822, algumas terras ainda não faziam parte do território brasileiro. Veja só, no tempo do Brasil colônia, o Brasil não era desse tamanho assim não. O Uruguai, que se chamava Cisplatina naquela época, ele pertencia ao Brasil. E essa extensão do Brasil era muito maior do que é hoje. Então esse mapa que nós vemos em todos os livros, não era dessa forma quando o Brasil foi descoberto. No século XVIII foram assinados muitos tratados que delimitaram as fronteiras brasileiras. Alguns exemplos são de Utrecht, que definiu o rio Oiapoque, com limite entre o Brasil e a Guiana Francesa. Veja só, a Guiana Francesa era grudadinha com o Brasil. O Tratado de Madrid, que legalizou a ocupação territorial dos portugueses em direção às áreas situadas no centro, ou seja, mais ao sul do
além de incorporar terras das regiões amazônicas, o Tratado de Santo Ildefonso, que estabeleceu que a parte do oeste do atual Rio Grande do Sul, ocupada por colonos portugueses, pertenceria à Espanha. Veja só, como hoje o Brasil é tão diferente daquele que Portugal chegou com as suas caravelas e todas aquelas pessoas. Até a independência do Brasil em 1822, algumas terras ainda não faziam parte do território brasileiro e foram incorporadas alguns anos mais tarde. Terras essas que vocês podem acompanhar aqui, ó, nesse quadro demonstrativo aqui da página do livro, tá certo? Então, lembrando que hoje essa divisão do Brasil é muito diferente da que existia no século XVI ou no século XVII, tá certo? A atividade é essa aqui, ó, da página 18, atividade da página 18, onde tem esses dois mapas aqui. Então, respondam corretamente, tá certo? Leiam o texto, ok? E lembrando que qualquer dúvida estarei online. Tchau!